Bom dia, professor. Esse é o trabalho sobre tabelas hashes, né? Meu nome é Arnaldo Silva Filho, matrícula 552950. A disciplina Algoritmo e Complexidade Computacional, ministrada pelo professor Rafael Martim Barros. Agradeço a atenção do senhor por estar assistindo o trabalho. Já me apresentei, vou estar demonstrando agora as situações que circundam o programa sobre tabelas hash, né? Depois dessa breve introdução, vou demonstrar um pouco sobre a estrutura do código, sobre o funcionamento do código, uma demonstração, uma ideia escolhida, né, no IntelliJ e a conclusão posterior, né? A estrutura de código, o programa foi estruturado em múltiplas classes, no caso, né? Mas a melhor organização foi essa: uma classe de tabela hash, que implementa a tabela e os seus métodos de utilização, um arquivo de entrada de dados, que faz a leitura do TXT, a main, que contém o menu de interpretação do usuário, e o item da tabela, que inicializa com cada item que a gente for implementando, né? Agora sobre a funcionalidade. Funcionamento do código, né? Primeira coisa é a leitura do arquivo de entrada, que vai estar sendo chamado como input TXT, né? A primeira linha dele vai conter o tamanho da tabela hash a ser formada. A segunda linha tem alguns valores a serem inseridos, separados por vírgula, né? Vírgula e finalizados por um ponto. Usando o exemplo do arquivo da atividade, nosso programa processa esse arquivo e insere automaticamente os valores na tabela. E além dessa inserção por arquivo, também podemos inserir o elemento manualmente, né? O programa vai solicitar ao usuário que digite um número e vai ser armazenado na tabela de acordo com a função de dispersão escolhida, né? Se for escolher a divisão, ele vai usar o módulo do valor do tamanho da tabela, né? Se for a multiplicação, ele vai usar uma constante de multiplicação para espalhar os valores ao longo da tabela. Se houver colisões, o tratamento vai ser feito pelo método escolhido pelo usuário no início do programa, né? Vai ser o encadeamento. Se for escolhido o encadeamento, ele vai usar listas encadeadas para armazenar os múltiplos valores do mesmo índice, né? Quando for ocorrendo as colisões, ou o endereçamento aberto, que vai realocar os valores dentro da própria tabela, buscando os espaços vazios, né? Remoção de elementos. O programa também permite remover elementos dessa tabela hash. O usuário vai digitar o valor, o sistema vai remover da posição correspondente, e se houver colisões, o elemento é removido corretamente, sem que seja afetado os outros valores armazenados, né? Ele busca e conta as colisões, que quando o usuário for procurar um valor na tabela, o sistema vai verificar quantas colisões ocorreram até encontrá-la, né? Isso vai ajudar também a entender o impacto do método, né, nesse tratamento de colisões que foi escolhido pelo usuário. Vai ter impressão também do estado da tabela, né, que vai visualizar os dados que o programa imprime, né, a tabela hash com as suas colisões ou não, né? A impressão vai ocorrer dos índices ocupados, vai ter os valores armazenados e a lista de colisões, né, pelo método de encaminhamento. Dessa forma fica mais fácil analisar como foi distribuída essas colisões. E por último, vai ter o cálculo do fator carga, né, que é a métrica que indica o nível de ocupação da tabela hash. Ele é calculado tendo o número de elementos sobre o tamanho da tabela, né? Vai dar o fator carga. Vou passar agora para uma demonstração do programa. Bom, entrando agora na demonstração do nosso código, tá certo? Tem aqui a distribuição das classes apresentadas na introdução, item tabela, registra os itens individualmente, a main, que vai ler o nosso arquivo e iniciar a solicitação de informações ao usuário, e a tabela hash, que vai implementar nossas ferramentas de busca, de inserir e de contagem também, por exemplo, a contagem do fator carga, tá? Então vamos iniciar o nosso código. O primeiro passo é a solicitação do usuário para a solução do método de colisão, se vai ser encadeamento ou endereçamento aberto. Iniciando aqui como encadeamento. Ele vai também solicitar ao usuário a escolha da função para dispersão, né? Vamos manter aqui a divisão. E aí vai para nossas opções de interação com a tabela hash. Vamos escolher um número aqui, 50. Tá? Podemos verificar que ele foi inserido aqui na divisão, tá certo? O resto a divisão sendo pelo tamanho máximo da tabela, ele acabou ficando aqui na posição inicial. Então, os outros de líder do arquivo, todos são múltiplos de 5 e ficaram aqui encadeados na lista de 5, né? Tá, vamos remover um elemento. Vamos pegar o primeiro elemento da lista. Remoção e seu 25. Vamos ver aqui como é que ficou. Podemos verificar aqui que o elemento foi removido, tá? Do índice 5. A busca pelo elemento. Vamos pegar aqui o elemento 45, né?
Ele vai demonstrar quantas colisões. Ele teve uma colisão. Ele é o segundo no índice 5, então colidiu com o primeiro item do índice e a ferramenta nos retornou, o método, né, melhor dizendo, retornou o número de colisões, né? O imprimir tabela, que é o que eu estou fazendo nesse momento, e o método de demonstrar o fator carga, né? Vamos ver qual é o fator carga da gente. 0,8, usamos 80% desse fator carga, nesse caso, né, de utilização do programa. New, scanner, tabela, new. Bom, dessa forma, agora vamos iniciar pela segunda parte da verificação, o endereçamento aberto pelo método da multiplicação. Vamos ver como nossos elementos ficaram distribuídos, com 2 espaços vazios. Vamos ver se é o primeiro espaço livre que ele vai inserir um elemento, né? Vamos colocar aqui um número aleatório. O primeiro espaço foi realmente o primeiro espaço, né? Vamos remover agora o mesmo número inserido. Podemos verificar que ele foi removido também do espaço que ele tinha sido incluído anteriormente, né? Vamos buscar o último elemento, sem colisões, já que foi o endereçamento aberto, né? Ele vai pegar o espaço aberto evitando colisões. Impressão de tabela já foi demonstrado e o fator carga dele também, a utilização tem 80%. Temos 10 espaços e 2 deles vazios. Agradeço, agora partindo para a conclusão, agradeço a atenção do senhor professor e espero que o senhor tenha um ótimo dia.